1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 8 ao 16, que diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cevados e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Avivamento e entrega. Irmãos, nós sabemos que toda entrega, por mais simples que seja, ela vai exigir de nós confiança e renúncia. Ninguém vai confiar a sua própria vida ou alguém que muitas das vezes nós amamos a qualquer pessoa. Ninguém vai renunciar algo que lhe custe, se não for por um propósito maior, por algo maior. E aqui, nessa palavra, a qual nós acabamos de ler, para entendermos essa passagem, teremos que voltar um capítulo atrás. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que a terra ela estava passando por um tempo de crise, um tempo de dificuldade, porque Elias havia profetizado contra Acabe. Quem era Acabe? Acabe, ele era rei de Israel, um rei que havia caminhado contra o propósito de Deus, contra a vontade de Deus ali, oferecendo culto a deus pagãos, a Baal. A palavra do Senhor vai nos dizer que Acabe, ele foi um dos piores reis antes dele. E ali ele vai profetizar contra Acabe que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra até o dia em que ele dissesse. E a palavra do Senhor vai dizer que devido a essa palavra, a terra começa a sofrer um tempo difícil, o povo começa a sofrer, porque se não há chuva, não há alimento, a terra não produz,
os ribeiros se secam, os rios secam. E devido a essa palavra, ali eles passam por um momento de dificuldade. E Deus, Ele vai cuidar, nesse tempo de dificuldade, Ele vai cuidar de Elias. E Ele vai dar uma direção, uma ordem para Elias, para que ele pudesse estar ali junto ao ribeiro de Querite, que ali ele iria beber daquela água, daquele ribeiro, e ser alimentado pelos corvos. Porém, com o tempo passa, e a Bíblia diz que o ribeiro seca, e Deus torna a dar uma nova ordem ao profeta Elias, para que ele pudesse ir à cidade de Sarepta, que ficava ali em Sidom, porque lá o Senhor já havia dado uma ordem a uma mulher viúva para que pudesse sustentar. E Elias então ele se levanta e vai à cidade de Sarepta. E quando ele chega à porta daquela cidade, o texto diz que ele avista aquela mulher cortando ali lenha. E a Bíblia diz que ele se aproxima dela ali e vai pedir ela água. E até aqui está tudo bem, ela dá água para ele. Porém, o texto vai nos falar que ele também pede um bocado de pão. E quando ele pede este pão, a gente vai ver na palavra do Senhor que há ali uma certa resistência. Por quê? Porque a crise também havia batido na porta daquela mulher. E ela vai dizer que tudo o que ela tinha era um pouco de azeite e um pouco de farinha, para que ela pudesse comer juntamente com seu filho e morrer. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta ali, irmãos, percebe na palavra daquela mulher que ela carregava um certo medo. Porque a crise, quando ela chega, a dificuldade, quando ela chega, muitas das vezes ela vem trazendo medo. É como aquele louvor de Sara Farias: quando esse furacão passar, o que será de mim? Quando essa crise passar, o que vai sobrar de mim? Será que eu vou sobreviver a esta crise? Será que meu casamento vai sobreviver a esta crise? Será que o meu filho vai sobreviver a esta crise? E o profeta ali, ele percebe que aquela mulher carrega um certo medo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer para ela: não temas. Talvez você entrou aqui nesta noite diante de crises. Talvez a crise bateu na porta da sua casa, na sua vida. Mas o Senhor, Ele está dizendo, segundo a palavra dEle: não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas seja sensível à voz do Senhor. Principalmente, irmãos, em meio à crise. Principalmente em meio à crise. Irmãos, perceba que Elias, como profeta, quando ele chegou naquela cidade, ele avistou aquela mulher. Ele não chegou ali colocando mão na cabeça dela, ou levantando o dedo na cara dela e dizendo: assim diz o Senhor, eis que enviei o meu servo aqui para que você o sustente. Ele não faz isso, sendo profeta. Ele não faz isso. Ele não fala o porquê ele estava ali, ou debaixo de qual ordem ele havia chegado ali. E eu aprendo aqui que nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, para que em meio à dificuldade, ou na nossa caminhada, nós venhamos entender o que o Senhor está falando conosco. E assim como eu disse, muitas das vezes não vai vir como assim diz o Senhor, mas talvez vai vir como num conselho de um amigo, talvez vai vir numa direção de um pai, de uma mãe, talvez numa roda, no meio de uma conversa, Deus vai te dar ali uma direção, vai falar com você. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, para que nós venhamos entender o
que Ele quer que nós entregamos a Ele. Porque talvez muitos que ouvem essa palavra, ou até mesmo lê, vai dizer, não, mas a entrega é para o homem, é para o profeta. E a mulher, ela precisa tanto quanto ele, ou até mais, porque ela tinha um menino para criar. Mas quem é espiritual, irmão, entende quem que requer esta entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, para que entendermos quando é que Ele quer que nós elevamos o nosso nível de renúncia. Porque muitas das vezes na nossa caminhada nós renunciamos e dizemos, não, Senhor, até aqui está bom. E nós sabemos que a renúncia, ela nos custa. A Bíblia vai dizer que Deus pede a Abraão, seu filho. Mas olha qual o filho que Deus pede, aquele que tu mais ama. Ou seja, aquele que custa. E nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E entendemos que nenhuma renúncia a Deus, nenhuma entrega a Deus, ela é em vão. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus que todos, olha o nível, irmãos, que Deus dá de exemplos. Todos aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, louvado seja o nome do Senhor, mulher, filhos, terra, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Olha o nível que Deus dá de exemplo. E muitas das vezes a gente quer dar migalhas para o Senhor. Mas o Senhor, Ele requer mais de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Salmos 37, verso 5, vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Mas, irmão, fala de uma continuidade, de um acréscimo, de uma soma. No mercado ali onde eu compro, onde a gente pega ali fiado, ele anota ali, sempre coloca o mais. R$60 mais, ele já deixa o mais ali. R$30, ele coloca o R$30 e o mais. Eu até brinco ali com ele que aquele mais fica muitas das vezes nos chamando para eles parar. Eu tenho o costume de brincar com ele ali. Mas o que eu quero que os irmãos entendam aqui nesta noite, talvez a dificuldade tenha batido na tua porta. Talvez a crise bateu na sua porta e quer decretar o fim. Mas se nós entregarmos ao Senhor o nosso caminho, louvado seja o nome do Senhor, é Deus que garante o mais. É Deus que dará continuidade na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que então Elias vai dizer para ela, não temes. E olha que interessante, irmãos, o que eu aprendi. Que Elias, embora percebeu o medo que ela carregava, ele não muda a palavra. Ele poderia, não, faz lá, nós vamos dividir. Ele não muda. A palavra é a mesma. Faz primeiro para mim, depois faz para ti. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem muitas coisas que teremos que fazer. Existem decisões que teremos que tomar, mesmo com medo. Mas, irmão, o que vai ser? Se eu confessar, se eu disser, se eu fizer, irmãos, se Deus ordenou, se Deus falou, faça. Porque Ele é quem garante. Louvado seja
o nome do Senhor. Glória a Jesus. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que o próprio Jesus, nós sabemos que ele veio 100% homem e 100% Deus. E o texto vai nos dizer que ele, no Getsêmani, ele num momento de agonia, de aflição, porque estava prestes de ser crucificado, ele vai dizer, ele vai orar 3 vezes, e a oração era a mesma: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, porém, essa era a vontade dele diante do medo, diante daquela angústia que ele estava ali passando. Mas ele vai dizer, ele vai ter que tomar uma decisão. E a decisão ele diz ao Pai: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E porque ele, irmão, decidiu fazer a vontade do Pai, é que nós estamos aqui. E porque ele decidiu fazer a vontade do Pai, louvado seja o nome do Senhor, é que nele nós recebemos vida. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E o profeta ali, ele não muda a palavra, ele vai dizer para aquela mulher fazer primeiro para ele. E ele vai profetizar dizendo: e a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E a Bíblia diz, irmão, que assim ela fez conforme a palavra do profeta. E aquilo que era para ser o fim, Deus deu continuidade. Porque ela mesma declarou que ela tinha era pouco e era para ela comer com seu filho e morrer, ou seja, era o fim. Mas porque ela entregou aquilo que Deus queria, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que houve abundância, que Deus cuidou dela até que houvesse chuva sobre a terra, assim como o profeta havia, louvado seja o nome do Senhor, profetizado. Eu não sei, irmãos, o que Deus tem te pedido. É uma palavra simples, rápida. Mas só você sabe o que Deus tem te pedido. Só você sabe o nível de entrega que Ele requer de você. E aquilo que Ele requer de você, ainda que eu te ame, eu não posso entregar no teu lugar. Só você pode entregar a Deus aquilo que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Jesus. O que é um avivamento, irmão? É um despertar espiritual. E eu aprendo com Abacuque que não tem como eu viver este despertar espiritual longe da palavra dele. Porque nós sabemos que essa palavra, ela é lâmpada, ela é luz. É ela que faz nós nos enxergar, ver aonde está faltando, aonde precisa melhorar. Aonde estamos em falta, é a palavra do Senhor. E não tem como nós vivemos um avivamento longe dessa palavra. A palavra do Senhor vai dizer que Abacuque, ele vai dizer: ouvi a tua palavra e temi. Aí ele vai orar: aviva, Senhor, a tua obra. 2 coisas eu aprendo. Eu preciso da palavra. Mas eu aprendo que só ouvir a palavra também não basta. Eu preciso, diante daquilo que eu ouvi, eu reconhecer que eu preciso.
Eu reconhecer que eu necessito, que eu já não sou o mesmo. Que eu já não oro como antes, que eu já não me entrego como antes, que as minhas decisões já não são consultadas ao Senhor como antes. Eu preciso reconhecer que muitas das vezes, espiritualmente, eu estou caída e decidi me levantar. Assim como o filho pródigo. O filho pródigo sozinho, ele reconheceu primeiro para ele. E ele reconheceu, caiu em si e disse: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Irmãos, nós precisamos reconhecer que somos dependentes do Senhor. Nós precisamos estar junto desta palavra, porque essa palavra é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Nós sabemos que quando a luz vai embora, nós sabemos que aqui em Guiratinga qualquer coisinha a luz apaga. E ali quando apaga, nós saímos tropeçando tudo, derrubando tudo. Espiritualmente é assim. Se nós não estivermos caminhando segundo a palavra, nós tropeçamos, derrubando tudo. Mas quando nós caminhamos junto ao Verbo, o Verbo vivo que se fez carne, louvado seja o nome do Senhor, Ele se responsabiliza em acender a chama que um dia foi apagado, em nos avivarmos para a glória do nome dEle. A missionária trouxe certa vez essa palavra, e eu lembro que ela disse que quando há entrega, há avivamento. E é bem isso. Quando nós reconhecemos que nós falhamos, que nós nos afastamos, mas quando nós nos unimos, nós nos entregamos e tudo se torna mais fácil. Amém? Eu deixo essa simples palavra para os meus irmãos e agradeço a minha oportunidade e volto a palavra para o pastor em nome de Jesus.